Estamos no ar com Confraria Podcast. Conte sua história. Segundo programa depois do nosso retorno. Então vamos ao que interessa. Vamos primeiro falar dos nossos apoiadores, que sem ele nada desse sonho é realizável. Vamos falar de Sueli Bianco. Sueli Bianco Home Art. Você que está afim de decorar o seu lar, seja a sua casa de praia, seja a sua casa de campo, seja a sua casa aqui na cidade, a opção certa é Sueli Bianco Home Art. Agora a Sueli Bianco nesse mês está com grandes descontos e grandes promoções. Ficou curioso? Acesse o QR Code que está aí na sua tela e observe e veja o que ela tem aí para lhe atender. Eu tenho certeza que lá você vai encontrar uma grande gama de sofá, por exemplo, que ela é especialista em estofados. Tenho certeza, você que está pensando aí em trocar seu estofado, lá você vai encontrar o estofado certo para trocar esse que você tanto quer. Também temos a parceria de ProServe. ProServe entrou agora nesse programa. Eu estou aqui com uma colinha para mim não me perder no texto, mas eu prometo que no próximo eu virei com o texto decorado. Se a limpeza é profissional que você quer, a ProServe tem soluções em limpeza. É a escolha certa. Atendemos condomínios, empresas, galpões, vidros e muito mais, com equipe qualificada, equipamento profissionais e os melhores produtos. Menos burocracia, mais economia e eficiência. A gente cuida da limpeza para você se preocupar com o que realmente importa. Acesse o site proservelimpeza.com. Conheça todos os nossos serviços e entre em contato para um orçamento sem compromisso. O site e o telefone está aí na sua tela, você pode acessar. Você aí que está nos assistindo agora, que seja aí administrador de condomínios ou de repente até um síndico de um condomínio e está precisando aí trocar a gestão da sua limpeza, tenho certeza que a ProServe vai atender toda a sua demanda. E também temos a parceria de Invicta Solar. Você que está gastando altas contas de luz e já não aguenta mais pagar cada mês a conta maior, então você está perdendo tempo. A melhor economia, eu sempre digo, né? Só enriquece quem economiza. Então chegou a hora de você economizar contratando ou adquirindo um sistema solar que vai reduzir a sua conta de energia até 90%. Tem um QR Code aí na sua tela, é só acessar que um dos especialistas vão lhe atender da melhor maneira possível e te dar aquele orçamento que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em estar economizando. Hoje o nosso entrevistado é uma pessoa que já teve no passado no programa Confraria, nos eventos diversas vezes. Hoje ele é músico, ele sempre foi músico na realidade, eu acho que ele já nasceu cantarolando na barriga da mãe dele, né? Ele é bacharel em Direito e é presidente da Fundação de Cultura de Tubarão. Ainda bem que eu decorei direitinho aqui. Nossos convidados de hoje é Alisson Oliveira. Opa, tudo bem, Kleber? Que prazer, que honra estar aqui no teu podcast, nesse nome Confraria, que eu tenho muita gratidão, me abriu muitas portas, tu sempre me deu muita oportunidade e quando eu recebi o teu convite para estar aqui no teu novo programa, né, eu atendi de pronto, porque é um compromisso, né, de gratidão mesmo e vamos fazer um grande programa. É isso aí. Bom, nosso programa aqui é Confraria Podcast, conte sua história. Então sempre a primeira pergunta não vai ser diferente de nenhum dos convidados. A gente quer saber, o teu parto foi natural ou foi cesárea? Foi, então, cara, meu parto foi bem complicado, porque a minha mãe conta que o médico tentou que fosse normal e passou da hora. E daí foi cesárea e eu nasci meio machucado, assim. Diz que eu era feio pra caramba. Mas depois foi se arrumando, assim. Mas ela teve aqueles esquema de várias vezes pro hospital e voltar ou já foi na primeira vez? Ela foi já e daí já esperou ganhou. Demais, esperou demais. Passou lá do tempo, né? Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então tu tava gostando do lugarzinho, não queria sair? Eu não queria sair, tava quentinho. Queria ficar lá dentro. Sempre. Alisson, e tu nasceu aonde? Qual cidade? Então, eu nasci em Joinville, 16 de setembro de 1979,
na maternidade Darcy Vargas. 16 de setembro já é libriano, não? É virginiano. Virginiano. Virginiano, é. E vim para cá muito cedo, eu só nasci em Joinville. Eu fiquei 1 ano lá, com 1 ano de vida eu já vim para Tubarão. E desde sempre fui criado na comunidade da Toca, ali na Rua Piedade, ali aos arredores da Catedral, no centro da cidade. E muito feliz, né, de ter tido toda o meu crescimento naquela comunidade fantástica, que a gente brinca que é o Pelourinho, né, de Tubarão, de tanto artista, de tanto talento que sai dali, né? Então, muito feliz eu me considero tubaronense, né? Tu vem de uma família de artistas? Então, eu venho... A primeira linhagem que eu conheço é do meu bisavô, maestro Nilo Pinto Sobrinho. Foi maestro durante 56 anos na lira tubaronense. Formou músicos gigantes, assim. E eu não tive a oportunidade de ter uma lembrança dele vivo, mas ele me pegou no colo quando eu era muito bebê, muito criancinha. E depois vem o meu avô, que era o filho dele, o seu Alfredo, que não levou a música para frente, mas o meu avô ele sempre foi um entusiasta. Ele foi presidente do bloco Alegria da Toca, que é um bloco carnavalesco, né? Sempre envolvido com carnaval, com festas folclóricas. Por exemplo, o meu avô ele era festeiro do Lar da Menina, aquela festa junina famosa. Ele, né, ajudava ali, os antigos chamam de gitorinho, né? Ia buscar nas empresas assim, um incentivo para a festa. Mesma coisa, ele era festeiro da catedral. E daí vem o meu pai, que não é dessa linhagem. Daí meu pai joinvilense, né, da minha outra família lá de Joinville. E o meu pai, intérprete de samba enredo, na época se chamava puxador de samba, né? E cantava no carnaval, mais no carnaval, assim, boêmio. Então ele era intérprete da Vila Moema, da escola de samba Vila Moema. Gravou um disco que foi, acho que é o único disco do Carnaval de Tubarão. Eu tenho, é um compacto. Foi gravado em Curitiba, na época não tinha estúdio aqui. E com os samba enredos, né, das escolas de samba aqui de Tubarão. Então, muita gente, né, que eu reencontro hoje, da época do meu pai, da época do meu avô, que me tratam com muito carinho e, eram meus ídolos de infância. E hoje eu posso conversar como adulto, às vezes trabalhar junto. Então, a história é essa, assim, de família, o sangue é esse. Então, a tua infância foi rodeada de eventos artísticos e culturais. É porque na época do carnaval, a Toca ali virava uma festa, né? Tinha os ensaios da escola de samba, que movimentava a comunidade toda. Tinha o feitio das fantasias nas casas ali das costureiras. Ou tinha, às vezes, eles alugavam uma sala para ser feitas fantasias ali e a gente brincava no meio das fantasias. Eu lembro, né, verão, todo suado, correndo e com lantejola grudada, brilho, purpurina. Então aquela dava uma coceira e aí a mãe me chamava para tomar café, brigava muitas vezes. Mas a minha infância foi isso, cara. Aí ali eu aprendi a tocar tamborim. Com quantos anos? Tinha uns 6, 7, que era o instrumento que uma criança podia segurar, né? Pequenininho, tamborim. E daí já desfilei ali no bloco da Toca, na ala dos palhacinhos. Com tamborim? Né? Na bateria, Então acha que foi esse tipo de evento que te levou para a música? Eu acredito que sim, com certeza. Que já estava no DNA também, né? E o legal é que, tu ia na padaria e tu era obrigado a passar pela lira. E a lira ensaiava ali, né? Do lado da catedral. Então a mãe mandava tu ir na padaria, tu passava pelo ensaio da lira.
e tu sabia que tinha uma ligação da tua família com aquele lugar, embora nessa época eu ainda não estudava na lira, depois eu fui estudar na lira, mas o que me fascinava era o som dos tambores, assim, da bateria do carnaval, porque chegava final de tarde, né, os músicos, eles iam, os ritmistas, aquecer os coros, né? Aí se fazia uma fogueira no meio da rua e se botava os tambores ali com os coros para esticar com o calor, para afinar. Era assim que eles afinavam. E daí saía aquele som, aquela ressonância, aquele harmônico assim. E eu ficava doido. Daí durante o dia eu ia lá no galpão onde ficava guardados os instrumentos, que geralmente era na casa de uma senhora, que é a dona Dulcineia, que já faleceu, mas tinha o seu Louro, que era o esposo dela, e a gente cresceu nisso, cara, espiando assim, será que eles vão deixar tu tocar? Será que eles vão deixar tu ver? Né? Que era uma mística, né? E quando eu tive contato, não, agora tu pode tocar, agora tu já tem idade. Aí, pô, foi fantástico. Só que antes disso, Cleber, o mais doido é que as minhas tias, a gente vem de comunidade, assim, comunidade carente mesmo, assim, né, baixa renda, enfim. E as minhas tias e a minha avó, elas, tias avós, né, elas lavavam roupa para fora, eram domésticas, passava-se roupa para fora, então eu ia entregar aquelas roupas engomadas, né, para ganhar um troquinho, assim, ia com a minha tia-avó, com a Bernarda, entregar roupa. E elas tinham muito balde, que elas lavavam, era a empresinha delas ali no quintal de casa. E tinha goiabeira lá em casa, então eu pegava o galho da goiabeira e fazia de baqueta e destruía os baldes, né? Então, teu primeiro instrumento foi a bateria? Foi balde, foi balde. E daí a minha mãe dava aula no Colégio Mauá. Tua mãe é professora? Professora aposentada, Dona Rose. E quando ela chegava em casa, morta de cansada, minhas tias chorando. O Alisson quebrou os baldes de novo. O salário dela ia para os baldes para repor das tias. Aí eu apanhava, obviamente. Ia pro mercadinho comprar balde. Para destruir de novo. Para destruir de novo. Até que tiveram a ideia. Atrás do cemitério tinha um cara que eu lembro do nome dele até hoje, mas eu nunca conheci, eu não lembro se eu conheci. Chamava Zé Latueiro. Esse cara, ele fazia um monte de coisa de lata, de metal, assim, e mandaram construir uma bateriazinha pequena para mim de metal, de chapa, de zinco, sei lá que era aquilo. Para não destruir mais os baldes. Para não destruir balde. E ali começou. Engraçado. Mas antes de a gente dar continuidade, eu quero saber quais foram os objetos que tu trouxe para deixar na mesa. Ah, posso mostrar já? Pode já deixar na mesa. Então, deixa eu achar aqui. Eu trouxe algo que simboliza muito a minha profissão hoje como saxofonista. É uma palheta, para quem não sabe, quando tu sopra o saxofone, é esse bambu aqui que ele faz o som, né, vibrar. Ele é muito especial porque sem isso não sai som. E essa palheta ela é muito especial para mim, até eu escrevi. Em 14/5/23, eu fui convidado para tocar no Dia das Mães. Talvez eu vou me emocionar, eu sou muito chorão, perdão. Dentro do hospital. E eu passei a manhã inteira tocando sax em todos os leitos. Desde a maternidade, emergência, UTI. Muita gente desacordada, sabe? Área de risco. Aquela área de isolamento, a área que mais me doeu o coração foi tocar, como chama aquela ala, que é o paliativo, né? Que é quando a pessoa já está desenganada e está ali só esperando para morrer, só que ela ainda tem vida nela. Tem um sopro, né? Então ela está ali se alimentando, vendo TV, mas sabendo que vai morrer. Então eu sabia que talvez ia ser a última vez que essa pessoa ia ouvir música ao vivo, ou que talvez a primeira vez na vida que ia ver um saxofonista ao vivo na frente dela, e a única. Então, essa palheta
é muito especial para mim. Tem um grande significado. Tem um grande significado. Eu trouxe ela para a mesa por conta Vou disso. deixar aqui na mesa aqui. Vamos ficar aqui. Eu trouxe ela por conta disso. E eu trouxe também a minha faixa preta do meu esporte, que é o karatê, que foi o esporte que salvou minha vida, que além da música, com 10 anos, eu comecei a praticar o karatê. Aos 12, eu já era campeão estadual de karatê com 2 anos de treino. Estava na seleção catarinense disputando meu primeiro campeonato brasileiro. E esse esporte me curou do bronquite. Eu tinha um bronquite alérgico assim que eu quase morria. Passava noites no hospital fazendo nebulização. Minha família não tinha dinheiro para ter um aparelho de nebulização em casa. E a minha avó Dorzinha, Maria das Dores, ela já faleceu ano passado. Semi-analfabeta, vinda da roça, lá de Armazém, passa na frente de uma academia de karatê que eu imagino que ela nem sabia o que era, e pergunta se o neto podia treinar ali. E ela me obrigou a ir. Ela falou, falei com o menino lá, ele disse para te ir. E depois eu fui descobrir que era o professor Valdir, meu amigo, meu segundo pai. E eu fui curado do bronquite praticando karatê. E foi o que me deu a disciplina para alcançar todos os meus sonhos. Porque a disciplina que tu adquire no esporte, nas artes marciais ou em qualquer outro esporte, ele pode ser usado para a tua vida toda. Em todas as áreas, não é só do esporte. Eu fui um campeão de karatê, eu fui tricampeão estadual. Eu estava entre os 10 melhores do país durante anos, disputando o Campeonato Brasileiro, disputando todos os campeonatos regionais, fiz curso de arbitragem, treino até hoje, quando eu posso, quando dá tempo para ir. E essa faixa preta tem um outro grande significado. É a minha vida. Muita gente não sabe que eu fui atleta, mas eu fui atleta profissional durante muito tempo. As pessoas hoje me conhecem mais como músico, né? Mas eu tenho um carinho muito grande pelo karatê, pelos meus amigos de academia. Em 95 eu perdi um grande amigo, que era meu companheiro de viagem, de treino. Ele faleceu, João Roberto. Impossível falar de karatê e não lembrar disso. Eu decidi parar no meu auge porque eu não conseguia mais ir treinar sem ter o meu melhor amigo ali, sabe? E ele faleceu de quê? Foi muito trágico, assim. Ele tirou a própria vida, sabe? Com 15 anos, assim, é muito novo, né? 15, 14, eu acho que ele tinha na época. Mas, enfim, cada um tem os seus motivos, né? Eu sou amigo da família até hoje. Carinho pelos irmãos dele, pela mãe dele. Mas fica a lembrança das nossas brincadeiras. A gente brincava mais do que treinava e ganhava tudo. Era uma diversão, na realidade, não era algo... É porque era uma alternativa de tu não ficar na rua. Então te salvou não só da bronquite, então, né? Porque tu vê, eu saía do colégio, estudava de manhã, ia depois do almoço pra academia, saía 10 da noite. Só que eu não ficava treinando o tempo inteiro. Tinha as responsabilidades com o patrocinador, com essas coisas. Era muito criança também. Mas a gente ficava brincando, ajudando o Valdir a varrer a academia. Ganhava café com banana. Bom, a pergunta que eu ia te fazer antes é o seguinte. Tu fazendo esse passeio pro teu passado, exatamente agora aqui, exatamente esse é a ideia do nosso podcast, contar a sua história. Tu consegue perceber que lá atrás tu não percebia
que de uma certa forma, pelo que tu está me contando, em todas as sincronicidades que aconteceram na tua infância, te trouxe até aqui? Digamos assim, é como se a gente já fosse predestinado? Ou não? Sei lá, Kleber, eu comecei a perceber isso agora. Mas foi tudo muito instinto, sobrevivência. Perdão, tô um pouco gripado. Mas o que me trouxe até aqui, quando eu fui pro segundo grau, eu sempre estudei em escola pública. E quais escolas tu estudou? Eu comecei no... Acho que a primeira de infanciazinha mesmo foi no Santa Teresa. Ercílio Luz? Ercílio Luz. Que é do lado? Pequeno Príncipe. Aí Ercílio Luz até a 4ª série. Aí depois eu estudei prézinho, fiz no Lar da Menina, que eu era muito chorão. Daí quando eu era muito criancinha ali, prézinho, jardim, eu chorava muito, daí a mãe mudava de escola para ver se eu me adaptava, assim. É muito chorão. Sou até hoje. E perdão, né, quem tá em casa Imagina, vendo, emoção, mas emoção. eu sou manteiga derretida, brother. E daí que acontece? Eu fiz até a 4ª série no Ercílio, colégio que... Esses dias encontrei a tia Duca, que foi a minha professora da 1ª série. Encontrei também a professora Lenira, que foi minha professora, acho, da 2ª ou da 3ª. E a gente tem o mesmo carinho, cara, incrível. Quase 40 anos depois, assim, o mesmo carinho, mesmo respeito, sabe? E dali fui pro CIP, os anos bons do CIP ali, anos 90, que o CIP era uma potência. Isso já era o segundo grau? Não, fui pra 5ª série no CIP, fiquei até a 1ª do segundo grau. Aí o CIP foi fantástico. Amigos até hoje. Para quem não conhece o CIP, hoje é CEDUP, né? É o CEDUP, é. E lá foi fantástico, cara. Tudo que eu lembro é CIP. A gente vestido de azul e os Smurfs, né? E meus amigos até hoje, meus professores, meus amigos até hoje. Enfim. Aí depois, aí é que eu quero te falar. No segundo grau, eu ganhei bolsa para fazer a 2ª e o 3º num colégio chamado Geração, que era um colégio particular que só estudava quem tinha grana, que a faculdade, a mensalidade era muito cara. Ficava lá no morrinho ali perto da catedral, onde era o antigo Cotei. Sei, ali na curvinha. E ali era o colégio Geração, que era o mesmo nível de energia, esses colégios caros. E eu era bolsista. Aí tu imagina, vindo de uma realidade de colégio público, chegando num colégio de pessoas ricas e vendo e vivendo tudo que a adolescência, né, te proporciona. Só que eu já tinha um senso muito de responsabilidade, por mais que não parecesse, que eu falava assim, eu não posso errar, porque eu não tenho pai rico. Todo mundo aqui pode errar, pode engravidar a namorada, pode fazer alguma coisa que tem um pai para segurar a onda. Eu não tinha, cara. Eu tinha pai, mas meu pai não tinha grana, minha mãe não tinha grana. Então, tudo que eu fiz até hoje, para responder tua pergunta, foi pensando assim, eu não tenho no meu controle remoto o botão de retroceder, olhar para trás. Eu tenho que vencer, a questão de sobrevivência. Tocar bem, ser um bom músico é questão de sobrevivência. Tem uma frase que diz que o melhor tempero é a fome. Eu tinha fome de me sustentar, de ter uma família, de poder pagar minhas contas, poder ajudar minha mãe, né? E errei pra caramba e erro até hoje, mas procurei minimizar os erros, né? Através desse senso de responsabilidade. E daí foi uma construção, uma coisa foi levando a outra até eu chegar aqui, assim. Rubem Alves tem uma frase, né, que ele deixou, que falava assim: eu cheguei onde eu cheguei porque tudo que eu planejei deu errado. Então, um pouco tem a ver com isso, sabe? Eu sonhava com outra coisa. Por exemplo, eu queria ser jogador de basquete.
E de verdade eu queria ser. Eu era também bolsista na escolinha do professor Hernani, né? Era o meu sonho, pô, jogar no Colégio Deon. Era o sonho de NBA, de ver o Michael Jordan. Claro que eu não queria ser pela minha altura, pela minha técnica, eu nem sei jogar muito bem. Mas eu consegui entrar lá naquela escolinha e hoje o professor Hernani é um grande amigo meu, sabe? Um grande incentivador do meu trabalho. Tenho um respeito enorme, era o meu ídolo de infância, né? Pô, tá do lado do professor Hernani, que é gigante, né, cara? E a gente criança, assim, vendo o nosso ídolo ali, né? Pô, quando ele falava assim, pra te entrar no jogo, tu ganhava a Copa do Mundo, né? Pô, ele confiou, vou entrar. Mas também tu errava uma bandeja, ele mandava tu sentar, né? Eu lembro da frase dele, eu errava muita bandeja, que eu sou ansioso. E eu não mirava certo, não dava os passos certos. Às vezes, no basquete, no lance de andar, ele olhava, gritava, né? Alisson, senta. Eu já sabia, banco, né? Vou pro banco. Mas isso me formou, né? A resistência, resiliência, né? É o que te faz crescer, né? Foco, saber que tu não pode olhar para trás, não tem outra opção. Tem que crescer. Bom, a gente já passou pelo nascimento, pela infância, entramos agora na adolescência, mas teve uma passagem pelo gospel, pelo evangelho. Foi que idade? Foi na adolescência ou já na fase adulta? Na fase adulta ali, eu tava com 19 anos. Tô saindo da adolescência. Tava com 19 anos, na época eu tava morando um verão, só morei em Balneário para tocar um verão. Já tocava baile, já tocava com bandas e tal. E quando eu cheguei em Tubarão, era véspera do carnaval de 99. E eu tava muito cansado, assim, muito querendo dar uma guinada na minha vida. Tinha largado a faculdade de jornalismo, eu tinha feito 2 semestres só. E eu falei, pô, eu tenho que dar um rumo, eu tenho que focar, tenho que ter consistência em alguma coisa. E eu cheguei em Tubarão, era véspera de carnaval, e eu ia tocar o carnaval em Laguna, 99. Eu ia tocar com uma banda chamada Diagnóstico, dos Irmãos Gêmeos lá. E daí, o que acontece? Antes de eu ir para Balneário, em dezembro, eu fui entregar umas cestas básicas, que eu fazia jornalismo, e um dos meus trabalhos ali do final do segundo semestre era fotografar desigualdade social. Aí fui fotografar alguns lugares com aquelas câmeras manuais ainda. Tinha que calcular o obturador ali, diafragma, velocidade. Não é igual... Nem tinha celular, né? Nem existia. E daí eu fui atrás do cemitério, numa comunidade carente que tinha ali, tem até hoje, enfim. E falei, deixa eu fotografar, tá? O meu trabalho de faculdade. E eu trago uma cesta básica depois para ajudar e tal. E eu lembro de eu subindo o morrinho ali, que dá para trás do cemitério, eu não tinha carro, levando a cesta básica no ombro, assim. E eu falava, Deus, muda a minha vida, cara. Pô, parece que eu tô fazendo, mas tá meio vazio, assim. E, enfim, entreguei a cesta básica, chegou o Natal, fui para Balneário, passei 2 meses lá tocando, Balneário, anos 90, né? Aquela efervescência, tudo que acontece lá até hoje. Aí quando eu cheguei em Tubarão, era véspera de carnaval e Deus falou comigo, cara. Deus respondeu a minha oração lá de dezembro. E eu senti no meu coração que não era para tocar carnaval, que era para eu fazer um retiro, que era para eu me retirar no carnaval e me encontrar com Deus. Eu ouvi isso, cara, parece loucura, mas eu ouvi de verdade Deus falando. E fui, obedeci, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Eu fui a um retiro de uma igreja, nem foi aqui, foi lá em Porto Alegre, chamada Igreja do Teatro Presidente. O pastor chamado Isaías Figueiró, Paulo Figueiró, que era o irmão dele, cantava pra caramba, uma banda fantástica, assim. E aquilo me chamou a atenção, meu Deus, que música é essa? Os caras gigantescos, assim, como eu nunca vi na vida, os caras tocando animal, assim, pra valer, sabe? Eu só ficava na frente do palco olhando, assim,
que isso, cara? Eu nunca ouvi música desse jeito. Nunca vi ninguém tocar desse jeito. E era muito, muito técnico, muito gigante, assim. E aquilo me chamou a atenção. Daí eu fiquei amigo do baterista. Ele me deu um CD deles, na época do CD. E, cara, foi uma construção de fé. Quando eu voltei para Tubarão, cara, não quero mais a noite do jeito que é, do jeito que tá sendo. Eu acho que não vai me levar a nada. Aí foi onde eu voltei a estudar, daí fui para Floripa fazer telecomunicações, me formei, voltei para Tubarão, montei uma loja de instrumentos musicais. Essa loja ficou ativa durante 8 anos e a gente fez história em Tubarão porque eu trouxe o áudio profissional de verdade para Tubarão, sabe? Vender instrumento da pesada, guitarra Fender, que nem tinha aqui, tinha que mandar buscar, a gente tinha coisas realmente profissionais, assim. Aí eu fechei a loja em 2012, aí eu fui tocar na noite, assim, nos restaurantes que... Inclusive eu tinha vendido som para aqueles restaurantes, eram meus clientes, só para dar uma desestressada, até ver o que eu ia fazer. Por conta que quando tu fecha uma loja, às vezes tu fica com dívida, eu fiquei com dívidas. E para minha surpresa, em 3 meses ali brincando, nem cobrava cachê. Acho que na época tocava pelo salada, sei lá, só para dar uma desestressada. Em 3 meses a minha agenda encheu, isso em 2012. Aí foi onde eu comecei a fazer verão, e ir para Garopaba fazer verão, guarda do Embaú. Aí juntava um dinheiro, pagava dívida, juntava dinheiro. Aí em 2015, com 3 anos de fazendo isso, eu paguei toda a dívida da empresa. Saí do Serasa, aí sobrou um dinheirinho, fui fazer um mochilão na Europa. Aí fiquei 1 mês lá, tocando, ganhando cachezinho, assim. Mas aí conheci Itália toda, fiz Paris, fiz Espanha, Barcelona, Madrid, Toledo. Isso me abriu um mercado muito legal. Aí quando eu voltei, Kleber, eu fui trabalhar para eventos sociais, que daí tinha uma moral, né? Toquei em Paris, toquei em Barcelona. Casamento, etc. Aí foi onde ficou forte assim, essa questão de casamento, formaturas, e veio oportunidades como Confraria, como outros veículos de comunicação que me apoiaram muito nessa época. E teve um crescimento na música, né? Eu soube aproveitar a oportunidade, né? E até hoje, tanto é que no meu Instagram tá lá escrito Alisson Oliveira, músico. Depois que vem presidente, Fundação de Cultura de Tubarão, bacharel em Direito. É o que tu está agora, né? É porque esses cargos são passageiros, né? Mas a música é a minha essência. E foi a música que me trouxe também para esses cargos, né? Então eu tenho muito respeito por isso, pela música. E eu sempre pensei em devolver para a música tudo aquilo que ela me deu, né? E por isso que eu trato a música com respeito. Dizem que a música é um transporte, né? Diz que é para outras dimensões, né? É a única forma de a gente poder viajar para dimensões. Isso para quem acredita, para quem não acredita, enfim. Né? E que a música ela é um transporte, né? Porque veja bem, se você está às vezes, sei lá, está triste, de repente você bota a sua música preferida, o seu humor já muda. É verdade. Ou se você bota uma música que o pai gostava, você é transportado para aquele momento. Tu acredita que a música pode ser um transporte para te guiar até para outros lugares? Imagina. Primeiramente, eu creio que a música foi criada com o único propósito, para louvar a Deus. Deus criou a música para o louvor dele. Quando a gente toca música, independente da música que é, enfim, de alguma forma tu tá tocando Deus, porque tu tá mexendo numa coisa que foi feita para ele. Às vezes a música é mal usada, como qualquer objeto nas mãos da pessoa errada, enfim, com a intenção errada. Mas de alguma forma tem uma ligação espiritual com a música. Se tu parar para pensar que o nosso corpo, ele é, sei lá, 70% de água, de líquido. E quando
tu bate num copo d'água ou tu dá um tapa no mar ou numa piscina, cria aquelas frequências assim, as ondas. A música é uma onda mecânica. Ela sai e ela bate no teu corpo. E de algum jeito ela vibra o teu corpo, a água que tem em ti, o líquido que tem em ti. E dependendo da frequência, por exemplo, 528 Hz é a frequência do coração. Por isso que quando tu quer trabalhar com música terapia, tu usa 528 Hz para acalmar uma criança. Porque quando ela escuta música nessa frequência, ela acredita que ela está no ventre da mãe. Talvez por isso que eu não queria sair da barriga da minha mãe. Então, Né? Tem a ver. Mas a música, com certeza, tem esse poder, né? De te elevar, de acalmar, de te agitar. A música é uma arma também. Ela tem que saber ser bem usada, né? Então, para quem está nos assistindo agora, tem que tomar cuidado do que absorve, né? Né? As músicas de baixa frequência não seriam indicadas, sim, músicas de alta frequência. Mas eu te pergunto, o que seria música de alta frequência? Então, frequência alta, se tu olhar na física quântica, uma alta frequência é um som agudo. Seria mais do que violino? Ou não necessariamente? Mas assim, eu acho que quando a gente fala de alta e baixa frequência, é no sentido de ser ruim, né? Ter um sentimento ruim, ter uma vibração ruim. Mas quando tu fala de frequência alta e frequência baixa dentro da física, tu tá falando de grave e agudo. E o grave e agudo pode te fazer bem, né? Então, eu acredito que assim, ó, a boca fala do que tá cheio o teu coração. A gente precisa ouvir pessoas que têm o coração cheio de coisas boas, porque ele vai poder te transbordar coisas boas. Pessoas que estão carregando sua bagagem pesada, de mágoa, de falta de perdão, de sentimento de traição, de angústia, talvez ela não vai conseguir transbordar algo bom em ti. Então ela é intencional. É algo intencional. Então, por exemplo, eu sou um compositor. Então, eu estou com uma intenção baixa, uma intenção de frequência baixa. Sim. Então, não importa tanto as notas que eu vou usar, porque eu não entendo muito de música, né? Mas a minha intenção que vai prevalecer naquilo que eu for criar. Porque até, pegando um gancho aqui, né, eu estava até estudando sobre as 7 leis herméticas de Hermes Trismegisto. E fala que a primeira lei é a do mentalismo, né? Sim. Que tudo que a gente vê, tudo que a gente toca, qualquer coisa que o olho possa observar, tudo começou na mente. É verdade. Né? Então, tipo... Cocriação, né? É tudo na mente. Nada que está fora um dia não tenha começado dentro. Então, desde de um alfinete a uma mega construção, primeiro alguém pensou, projetou, executou e manifestou. Então, tem a ver, sim, com que aquilo que a pessoa pensou, intencionou e manifestou, independente das notas? Quando tu combina as notas, dentro da música existe, chama função harmônica. Quando tu faz um acorde menor, o que é um acorde menor? Ele tem uma combinação de notas que ele te remete à tristeza. Geralmente a função harmônica de um acorde menor é algo mais sentimental, mais triste. É bonito também, não é que é ruim, mas ele te dá essa sensação. Um acorde maior é o jeitinho de combinar as notas que formam aquele acorde, e o acorde maior ele te leva para alegria, para aquela sensação boa assim, de celebração. Por exemplo, existe dentro da música o acorde suspenso, sus, chama sus. Ele é um acorde que ele não te dá um... Ele era muito usado no canto gregoriano, na música medieval, que o sus, ele não repousa. Na música tem o lance do repouso, que é quando tu resolve a música, quando ela acaba, repousou. O sus ele deixa uma coisa desconfortável, porque eles achavam que a música teria que ser feita para subir, para Deus. Então ela não podia repousar. Então a música é só
né? Uma ideia assim da possibilidade de combinações sonoras para te dar sensações emocionais, né? E com certeza a música ela é feita com propósito. Eu quero dominar aquilo, eu quero levar tal sentimento, é uma música de alegria, é uma música para te deixar intimista, te deixar introspectivo. Tudo tu combina ali o joguinho das notas para proporcionar essas experiências, né? E como te bateu o insight de fazer direito? Então, o direito foi muito doido, até hoje eu não sei também. Mas era uma vontade de verdade de sossegar, porque eu emendava uma viagem na outra e eu estava vendo que eu estava perdendo um pouco do foco. Eu sabia que uma hora eu ia envelhecer e que ia precisar ter plantado anteriormente. E eu não estava plantando, eu estava só vivendo um dia de cada vez, aproveitando as oportunidades de conhecer lugares, de conhecer países, enfim. Mas o direito veio com essa responsabilidade de envelhecer bem, envelhecer com o pé no chão. Mas, querendo ou não, de criar uma estabilidade no mundo estável. Que a pandemia veio mostrar que nada é estável, né? Então, Tanto por exemplo, o direito foi uma ideia de repente, eu ter o salário fixo. Não era bem isso. Eu vou te falar, a música é muito frágil. Hoje eu estou aqui demonstrando uma fragilidade da música, que é quando tu tá com problema de garganta, tipo uma infecção de garganta, uma rouquidão. Ou, por exemplo, eu pratico esporte, eu vou lá e dou um mau jeito num dedo, numa mão, entorto um dedo, já não toca. Tu fica rouco, tu já não canta. Eu sempre me preocupei, volto aquele sentimento de sobrevivência, que eu tinha que ter um plano B. Pro dia que eu ficasse rouco. E o direito já era uma coisa que eu gostava, que eu admirava, que eu queria fazer há muito tempo. Não sei muito o motivo, mas eu acho que eu sempre gostei dessa questão de entender a legislação, de entender como que funciona, por exemplo, a administração pública, a gestão pública. E quando surgiu a oportunidade, perdão mais uma vez, eu não pensei duas vezes, assim, primeiro vai me sossegar em Tubarão 5 anos, eu vou ter que ir para a faculdade, era presencial, na pandemia que teve um período ali online, né, home office, mas... E também pensando, assim, que eu poderia ser mais livre, que eu não ia depender só do cachê, só de ir pro play, que uma hora eu ia envelhecer, que uma hora talvez o mercado da música, o mercado artístico não ia me absorver pela minha idade, pela aparência, enfim, ou pela falta de técnica que a idade traz, e que eu ia ter que sacrificar muito para continuar no mercado. Por exemplo, eu ia ter que fazer para um senhor hoje viver bem de música aqui em Tubarão, na nossa região, eu não enxergo assim um mercado muito promissor. Aí talvez tu teria que sacrificar tua família e tocar em navio, ficar 4 meses, 5 meses embarcado. É legal, mas... E a saudade? E a qualidade de vida? Né? E o teu cachorro? E a tua família? Tua mulher? Tua filha? Então, eu não quis passar por esse sacrifício. Eu já tinha sacrificado e renunciado muita coisa na minha vida para ser quem eu sou hoje. De parar para estudar, de parar para... não posso ir jogar bola porque eu posso me machucar, então amanhã tem show, eu gosto de andar de skate, eu gosto de surfar, eu gosto de lutar, aí não podia. E daí eu pensei, com direito, se eu tiver sentadinho, dá para exercer. É uma profissão intelectual, né? E sem contar a sabedoria que te traz. Eu acho que toda pessoa, independente da sua profissão, deveria fazer direito, para ela aprender como é que a banda toca. A gente vai descobrindo o quanto coisa errada que tu faz e que tu correu tanto risco de, às vezes, o fato de tu não pegar uma nota fiscal na hora que tu compra alguma coisa.
de tu correr um risco de depois não poder pleitear uma garantia, né? Saber das leis, né? Saber dos nossos, isso dos te nossos traz, deveres, né, e dos nossos direitos, né? é sabedoria para a vida, é cidadania. E Então, hoje está, né, presidente sim, da Fundação de Cultura, Cultural de Cultura de Tubarão. Fundação de Cultura de Tubarão. Como veio parar aqui? Então, eu acho que esse título, né, que eu até fico um pouco desconfortável quando me chamam de presidente, porque fundação é presidente, né? Eu acho que veio para coroar um reconhecimento de um trabalho, né, sério, feito pro tubaronense, feito pelo tubaronense, porque em todos os lugares, não só do Brasil, mas do mundo que eu pisei, que eu tive a oportunidade humildemente de pisar, eu levei o nome de Tubarão, eu levei a cultura tubaronense, levei o nome da Toca, que é onde eu fui criado, onde eu tenho orgulho de falar sempre. E me envolvi com políticas públicas, né, desde das leis de emergenciais, pós-pandemia. Atuei como conselheiro municipal de cultura, voluntário da parte civil, né, não tinha salário, era voluntariado mesmo, em prol da cultura. Há muitas mãos, não foi só a minha, mas muitas mãos de verdade, de artistas fantásticos aqui de Tubarão. Nós construímos o Plano Municipal de Cultura, junto com a Prefeitura e com o SENAC. E tudo isso eu acho que vai chamando a atenção das pessoas, tu desenvolvendo um trabalho íntegro, tendo credibilidade. Eu acho que se tem uma palavra que pode expressar o porquê que eu estou aqui como presidente de uma fundação, é credibilidade. Porque eu nunca topei, por exemplo, pegar atalhos, eu nunca topei, por exemplo, esquema no sentido assim de facilitar por ali, por aqui. Não, tem que pagar o preço, vamos certinho, vamos degrau por degrau, com humildade, pé no chão. Nunca deixei essas coisas subir para minha cabeça, mesmo a fama como músico, as viagens, as oportunidades. Eu acho que eu sempre procurei entender a minha origem. E eu acho que quando o prefeito Sorato pensou na Fundação de Cultura, de alguma forma o meu nome já estava no espectro, assim, já estava como um cargo que eu sei que é político, e eu contribuí na política, né? Nós elegemos uma vereadora do PL, do partido que eu pertenço. Eu sou filiado ao PL, apoiei a candidatura e a campanha do prefeito Sorato, do vice Denis, a coligação. E eu acho que quando se pensou em cultura, talvez o meu nome estava ali, né, no espectro, assim, como uma possibilidade de ter uma formação acadêmica, jurídica, de ter a expertise de ser músico, de ser um ativista cultural, de estar envolvido com políticas públicas e de alguma forma ser líder, né? Porque tu precisa ter uma postura de líder, uma postura de gestor, saber separar o que é coração e o que é razão para tomadas de decisões. Então, eu vinha já exercendo isso com um certo êxito, e quando surgiu o convite, com certeza sempre é uma surpresa, porque é algo que tu sempre sonhou, e quando vem assim, pô, agora é de verdade, pô, agora vamos trabalhar, agora é a oportunidade de mostrar um trabalho, né, uma política pública, deixar um legado, não é só uma política de governo imediatista, visando em voto. Claro que a gente almeja uma reeleição, claro que a gente quer um trabalho mais duradouro para poder entregar tudo que em 4 anos não é possível entregar. Tem muita coisa para a gente arrumar, tem muita coisa para a gente deixar para a população, e uma avenida pavimentada para os próximos gestores, né? Por exemplo, não pegar uma transição como nós pegamos, de ter que recomeçar do zero, tateando muita coisa sem saber como é que tinha sido deixado. E hoje está todo mundo de mãos dadas lá no governo, os secretários,
A gente sempre fala que a gente acabou as eleições, enrolamos a bandeira, né, partidária, e hoje trabalhamos por um único patrão, que é a Prefeitura de Tubarão, que é o cidadão tubaronense. Então tá todo mundo unido, cara. É incrível de ver, assim. Eu acho que não tinha precedentes disso. Todas as secretarias, independentes de partido, uma ajudando a outra, cooperando. Ah, tu faz isso, eu faço aquilo, vamos junto, vamos fazer. Sem vaidade, sabe? Sem briga, sem... Então isso é muito legal, construir algo para o município e a população acreditando, cara. Sabe, Kleber, quando eu recém fui empossado, eu fui dar uma entrevista, eu trabalho ali na Casa da Cidade, ali é a sede da fundação, no centro da cidade. Eu fui dar uma entrevista numa rádio que fica no EJB. A Casa da Cidade e a subida da Catedral. É, né? Isso mesmo. Aí eu Mas, fui mas antes não era no museu? Era, né? É porque tem 3 aparelhos culturais que a gente chama, que são patrimônios, né? Imóveis, que é da cultura, que é o Museu Velisum Blick, que é o Centro Municipal de Cultura, onde abriga também, além do museu, a Biblioteca Olavo Bilac. Existe a Casa da Cidade, que na verdade ela não é da Fundação de Cultura, ela é um patrimônio tombado com uso cultural, finalidade de uso cultural, mas ela pertence à secretaria do secretário Samuel, que é Indústria e Comércio, a antiga Desenvolvimento Econômico, né? Porque ali é um portal turístico, na verdade, e o turismo está dentro dessa secretaria. E existe também o arquivo histórico, que está na antiga rodoviária, na parte superior, ali que é a antiga Estação Piedade, né? Então também é um patrimônio tombado no município, provisoriamente pela FCC. E são esses lugares que eu trabalho. Eu vivo meio itinerante, né? Além de estar lá no gabinete do prefeito, no Paço Municipal, que tem... Mas a tua casa é na Casa da Cidade. Casa da Cidade. É isso que eu queria te falar. Após a gente ser empossado, eu saí da Casa da Cidade a pé para ir pro EJB dar uma entrevista numa rádio. E o sinal de trânsito ali do Banco do Brasil estava fechado. E as pessoas já me conheciam como músico. Todo mundo já viu o Alisson tocar em algum momento, em algum barzinho, sei lá, evento, né, casamento, sei lá. Eu sempre fui muito do povo mesmo, não tenho nutelagem assim, sou eu do jeito que eu sou aqui. E daí, mas eu nunca tinha visto aquilo, cara. 4 carros na fila, baixando o vidro, cara. Zzz, chorando, pessoas chorando. Agora vai, agora é nosso. Parece a Copa do Mundo, cara. Sorato e... Pô, que bom que tu tá na cultura. Cara, eu nunca vivi essa emoção. E não era um carro só, era 4 carros. Um atrás do outro, baixando o vidro pra eu passar, cara. Nunca vi isso acontecer, juro, e aconteceu. Então, é uma esperança do povo. São 73,3% de aprovação nas urnas, de superioridade nas urnas. Então, é muito sério tu trabalhar para essa expectativa. Não dá para brincar, cara. A gente tá lá para trabalhar e é trabalho árduo, é de sol a sol. Tem dia que eu trabalho 16 horas por dia. Tem secretário lá virando noite para dar conta. É muita coisa para acertar. E a gente está feliz com isso, porque a gente está engrenando. Tubarão está indo para o rumo certo, realmente para viver um novo tempo. Demora, não dá para fazer mágica em 3, 4 meses, mas muita coisa já foi feita de relevância. Coisas que nunca foi feita em 20 anos. E em 100 dias de governo já está pronto. Alisson, já que tu abriu esse gancho aí, então a ideia do podcast é contar sua história e não tem como não contar essa tua parte que está sendo agora é o teu presente. Mas qual é a menina dos olhos do teu projeto, se for 4 anos, que ele tenha que ser executado e deixado para posteridade? Principalmente, Kleber, eu sei que já tem, por exemplo, a economia criativa, que são pessoas fazedoras de cultura que trabalham arduamente pela identidade cultural do município, mas
precisa ser mais divulgado e mais valorizado. O que eu penso de política pública é realmente deixar um legado na identidade cultural do município. Deixar documentado, deixar certo o que, por exemplo, é o nosso prato típico do tubaronense. Qual é o dialeto do tubaronense? Qual é a identidade cultural do tubaronense? Embora já se saiba, mas isso precisa ser trazido à tona. E a gente está trabalhando para isso, para dar mais espaço para o artista local. É um governo que está pensando muito em ajudar, em privilegiar quem é da terra. Tanto é que no aniversário do município, agora em maio, não vai ter nenhuma atração nacional. A gente não vai gastar 100, 200 mil reais para trazer um artista famoso. A gente prefere, já que a prefeitura também está passando por dificuldades financeiras até se reerguer, né, de tudo que veio, né, do passado, a gente prefere dividir os cachês em menor quantidade, do jeito que dá de fazer, mas valorizar quem é da terra. Então o aniversário do município vai ser feito só com atrações locais e atrações de alto nível, porque Tubarão tem artistas fantásticos que precisam de oportunidade. E o meu legado, o meu sonho é deixar essa avenida pavimentada. Para o artista local ser, além de artista, ser empreendedor. Ele aprender a viver com as próprias pernas, viver bem e viver do ofício que ele ama fazer, que é arte. Dá sim para ensinar, para fomentar, para que o artista tubaronense ele viva exclusivamente da sua arte. E esse é o papel fundamental da Fundação de Cultura de Tubarão. Ô Alisson, então um dos grandes objetivos é criar uma identidade cultural para o município. E dá para já aqui no ar falar como vai ser esse aniversário ou ainda não dá? Vai ter, dia 29 agora de abril, vai ter uma coletiva de imprensa para divulgar, mas já dá para adiantar algumas coisas. Ele vai acontecer em maio, dia 27 de maio, né? O aniversário de 155 anos de Tubarão. As festividades começam já no início de maio, não oficiais do aniversário. Dia 11 de maio, que é Dia das Mães, a gente vai trazer uma surpresa para o público tubaronense. Eles vão poder curtir uma atração fantástica lá na Arena Multiuso. Vem uma orquestra de fora do país brindar os tubaronenses. Isso ainda tá meio assim, um presente, né? Uma surpresa, mas depois logo já vai ser divulgado. A gente preparou isso com muito carinho, com muitas mãos também. Eu acredito, e o prefeito Sorato acredita, que não se constrói nada sozinho. A gente precisa de apoio, a gente precisa de relacionamento, de conexão, de ecossistema. E tudo que está sendo construído hoje tem sido construído a muitas mãos. Logo depois, no outro final de semana, 17 e 18, campeonato estadual de skate lá na Plaza, na pista Plaza, na Arena Multiuso. Ranqueando para o Campeonato Brasileiro, então o estado inteiro vai estar aqui, skatistas, vai movimentar nosso turismo, vai movimentar tudo. Vamos ter no sábado uma atração que é o Rock Legends, que é em alusão ao aniversário de 60 anos da Unisul. Então vai ter um evento de 10 horas de evento com bandas, food truck, atividades, enfim, dando uns spoilers assim. Aí depois a programação retoma daí oficialmente do aniversário do município, a partir do dia 23 de maio, uma sexta-feira. Aí tem atrações sexta, sábado, domingo, segunda, terça, que é o dia do aniversário mesmo. É 26, 27? 27. E tem um dia de folga, dia 28, se eu não me engano, e dia 29 começa a feira agropecuária lá na Arena Multiuso, no pátio da Arena. Mais 3, 4 dias também de festividade, de feira, então é o leilão. mês todo de praticamente o mês todo de atividades. E o principal, com artistas da terra, os artistas que vêm de fora, que são 2 orquestras
foi um presente que o município ganhou, então não vai onerar despesa para o cofre público. E o que a gente vai realmente investir, né, com as limitações de recursos que nós temos, mas com muita sabedoria, é valorizando o artista local. Então, Tubarão vai viver um mês de aniversário muito festivo, mas com muita responsabilidade, com muita consciência, trazendo eventos para a família, para privilegiar a família, para levar a família para a rua, para o cidadão se sentir seguro, se sentir abraçado por um governo que pensa nele acima de tudo. Esse é o nosso propósito. Bom, Alisson, nosso tempo chegou ao final. Muita gratidão de ter a tua presença. Né? Eu acho que não poderia ser diferente, trazendo pessoas do antigo Confraria para o novo Confraria. Bom, gente, você sabe que sempre no final do programa a gente joga uma ideia para a inteligência artificial, né, para ver o que ela vai nos responder, e vamos ver o que a inteligência artificial vai responder hoje sobre o que é gratidão. Vamos lá, ver o que a inteligência artificial está nos dizendo hoje sobre a gratidão. O que é gratidão? Segundo a inteligência artificial, gratidão é o sentimento de apreciação e reconhecimento por algo ou alguém que nos trouxe benefício ou alegria. Benefícios da gratidão: melhora a saúde mental. A gratidão pode reduzir o estresse, a ansiedade e a depressão. Fortalece as relações. A gratidão pode melhorar as relações pessoais e profissionais. Aumenta a resiliência. A gratidão pode ajudar a lidar com desafios e obstáculos. Promove a felicidade. A gratidão pode aumentar a sensação de felicidade e bem-estar. Como cultivar a gratidão? Mantenha um diário de gratidão. Registre as coisas pelas quais você é grato todos os dias. Expresse gratidão. Agradeça as pessoas que o ajudam ou apoiem. Foque no presente. Aprecie o momento presente e as coisas boas que ele traz. Pratique a gratidão regularmente. Faça a gratidão uma parte regular da sua rotina. O poder da gratidão na prática: mude sua perspectiva. A gratidão pode ajudar a mudar a sua perspectiva sobre a vida. Aumento da positividade. A gratidão pode aumentar a positividade e a alegria da sua vida. Crie uma cultura de gratidão. Compartilhe a gratidão com os outros e crie uma cultura de apreciação. Bom, gente, se a gente conseguir deixar aqui bem claro que a gratidão não é aquele lance de dizer muito obrigado, não é isso. É uma sensação que vem do seu coração. Então, às vezes, a gente fica reclamando das coisas que a gente não tem e não consegue fixar no momento presente, no momento do agora, e contemplar a nossa vida independente das nossas circunstâncias. Então, se a gente conseguir expressar essa sensação de gratidão, com certeza, nossa vibração, nossa frequência vai se elevar e tenho certeza que a gente vai ter um dia de melhor bem-estar. Então, tente agora, você que está me assistindo, elevar o seu pensamento para um ato de gratidão. Observe as coisas que estão ao seu redor. Mesmo que elas sejam ruins, talvez ela vai te levar para um lugar até melhor. Porque eu sempre digo, a vida na Terra é uma experiência terráquea. Se a gente está passando coisas boas ou coisas ruins, gratidão é porque a gente teve a oportunidade de ter esse presente que se chama vida, porque se a gente não tivesse, a gente não estaria passando nem pelo bom e nem pelo ruim. Queremos agradecer os nossos parceiros, Sueli Home Art. Você que quer decorar o seu lar, seja sua casa de praia, seja sua casa de campo, ela é especialista em estofados. Acesse o QR Code que está aí na sua tela, que você vai encontrar lá grandes ofertas e promoções. Também temos o apoio de ProServe. ProServe, você aí que é diretor de condomínio, ou é síndico, ou você tem uma empresa que tem uma fachada gigantesca com vidros, né? Você que precisa realmente, de repente, mudar a sua empresa de um lugar para o outro e precisa dar aquele tapa de uma limpeza profissionais com produtos de qualidade, ProServe é com certeza a solução para deixar o seu lugar com uma energia muito melhor. E Invicta Solar, né? Você que tem altas contas de energia e quem só enriquece quem economiza, você pode começar pela sua energia na conta de luz, né? Então, acesse o QR Code aí e tenho certeza que você vai ter um orçamento que vai caber no seu bolso. Gratidão, Boa. Alisson. Gratidão, obrigado, Kleber, obrigado, Confraria.
ao teu público, né? Me apresentar para o teu público mais uma vez, né? Toda a nossa trajetória, né? Dos Damas Confraria, de todos aqueles eventos, e fez a minha carreira decolar também. Tu é responsável por isso. Eu tô aqui por gratidão e respeito. Bom, essa gente, trajetória. Obrigado, gratidão e gratidão a você. A gente só existe porque você clica aí no YouTube. E falando no YouTube, não esqueça de se inscrever, né? Minha produção fica dizendo aqui, que eu sou da parte da televisão, estou vindo para a internet. Então não esqueça de inscrever e, como é que se diz? Acionar o sininho. Acionar o sininho. Acionar o sininho ali, deixa comentário, vamos nos ajudar. Quanto mais você se inscrever, é melhor para a gente. É uma coisa que você pode fazer aí, com certeza não vai doer nada, só vai compartilhar e ajudar as pessoas a crescerem. Um abraço, um beijo no seu coração e até o próximo convidado. Na terra onde o sol sempre brilha, entre as montanhas e o azul do mar, uma cidade que inspira a vida, pulsando em meu peito, tão fácil de amar. Fundada por mãos ancestrais de um povo forte e vencedor, és celeiro de paz e esperança. Em tuas ruas a vida brota em flor. Tubarão, estrela do sul, teu brilho é farol que nos guia. Cidade azul, berço de amor, teu povo é orgulho que radia. Entre belezas naturais, és terra firme de coração. Tubarão, cidade leal, para sempre nossa inspiração.